Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento: Rayobat Baterias Automotivas. Ligou, pediu, chegou. Loteamento Ecopark. Vendas exclusivas LL Imóveis. A sua imobiliária. Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve. Telefone e WhatsApp: 3219-3452. Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp: 98730-2020. casadoboné.com.br. OneUp Complexo Esportivo. Rua Doutor Orlando de Azevedo, 1979. WhatsApp: 981827107. No mundo dos negócios, nós sempre esperamos que alguém nos impulsione a fazer algo. As pessoas querem muito, outras sonham demais, mas poucos conseguem, de fato, sair da sua zona de conforto, tirar a bunda de cadeira e fazer acontecer. Exatamente sobre esse assunto que eu convidei Igor Gugel, um cara que desde a infância começou a mudar a vida aprendendo com os próprios pais. A mãe e o pai, empreendedores de ramos diferentes. E ele começou a vida exatamente assim. Igor Gugel, muito obrigado por participar do Mandou Bem e contar um pouco da sua história para a gente, essa história de tantas coisas que aconteceram, de tantos sonhos já realizados, outros que não foram realizados, mas o nosso telespectador ele quer conhecer como é que tudo começou. A sua mãe já era empreendedora. Tudo bom, José? Sim, minha mãe e meu pai tiveram alguns empreendimentos, né? Meu pai teve um material de construção, minha mãe teve cesta de café da manhã, telemensagem, serviço de buffet, e tanto meu irmão quanto eu, a gente sempre ajudou, né? Enquanto criança a gente ajudava um pouco brincando e foi crescendo e foi ganhando mais responsabilidade, né? Vocês viveram no mundo de empreendedorismo desde cedo, né? Desde cedo, e a gente sempre ajudou, e isso sempre foi algo interessante na nossa vida, né? E aí, com o passar do tempo, veio a época da universidade, eu fiz administração. Você ficou com a sua mãe e com o seu pai e o seu irmão trabalhando até então, 16, 17 anos? Durante toda a adolescência. E aí, assim, quando veio a faculdade, eu decidi fazer administração, fiz administração aqui na UNP e me especializei na área de gestão de projetos e sempre teve aquele interesse em trabalhar na área de consultoria, né? E o que eu via muito na universidade e eu achava muito interessante. Uma coisa bacana que você falou agora, que é interessante também, é que a maioria dos jovens que quando entram na universidade, infelizmente o grande interesse é: eu vou terminar o meu curso para ser concurseiro, né? E você já foi com essa ideia de, talvez não queira ser concurseiro, mas você experimentou tentar passar em algum concurso? Também. Fiz vários concursos por influência do meu pai. Me classifiquei em vários já também. Já formado ou antes de formado? Já formado. Me classifiquei em vários também, tanto ensino médio quanto ensino superior, né? Mas a carga de trabalho e estudos não permitia que eu tivesse mais dedicação aos concursos. E a maioria dos concursos, cadastro de reserva. Então, eu seguia tentando. E quando foi, eu acho que em 2017, foi que eu passei num concurso na UFRN. E depois eu desisti de continuar o processo seletivo porque eu percebi que não era o que eu queria realmente era empreender. Então a sua veia mesmo você tentando fazer esses concursos, a sua veia sempre pendia, era tendenciosa para o empreendedorismo. Foi, eu sempre tive interesse em realmente empreender e eu sempre tive alguma coisa que me chamava para essa parte de alimentos. Tanto que eu fiz vários projetos, inclusive eu tive um projeto aqui na incubadora da UNP, onde era na área de alimentos também, né? E alguma coisa sempre me trazia para isso, né? Você me disse que durante o curso você teve também um problema de saúde. Você teve que, quando você terminou o curso ou quando você estava cursando? Quando eu estava na incubadora da UNP, eu estava fazendo consultoria na área de projetos em 5 empresas e eu não estava... Eu estava com a sobrecarga de trabalho e eu tive uma inflamação no ombro e quando eu comecei a fazer a investigação descobri que eu tinha um problema genético nas articulações, né? E aí foi após isso que eu
eu decidi parar um pouco, desacelerar, estudar para concurso, pensando em ter uma vida mais sossegada, né? E aí eu passei no concurso da FRN como PCD, mas terminei que desisti de continuar porque eu queria realmente era empreender. Esse empreendedorismo que às vezes a gente fica falando, muitas pessoas acham que é fácil empreender. Basta ter um dinheiro, abrir uma empresa, escolher um local e abrir as portas e tocar. Mas é preciso, como você mesmo fez a administração, sabe que não é só isso. Você precisa ter um planejamento, você precisa planejar desde onde vai abrir, em que local, qual o tipo de placa que você vai usar, qual o nome, quais as cores que você vai utilizar, porque as pessoas pensam que é só abrir, eu vejo muitas pessoas que quando abrem a empresa, 3, 4, 5, 6 meses depois me procuram, José, como é que eu faço tal? Já foi feito. Para você consertar é mais difícil do que você começar certo. E as pessoas geralmente acham que basta o dinheiro para abrir uma empresa e as coisas não funcionam. Você, por exemplo, você estava me contando aqui que você, quando quis abrir um restaurante, você quis primeiro escolher o que você queria fazer, né? Que tipo de restaurante. Depois você foi estudar e queria ir, inclusive, para o país de origem, né? Como é que foi essa história? Foi exatamente isso. Eu tinha um pouco de conhecimento da área, fiz alguns cursos também. Na gastronomia? Fiz curso de sushi man, fiz também alguns cursos outros na área administrativa também, para ter uma reciclagem e para poder também ampliar a questão de network também. E aí eu comecei a estudar sobre a cultura japonesa, procurando produtos que eu pudesse trazer que fossem diferentes. O que lhe chamou a atenção na comida japonesa e nesse país oriental, assim, de você começar a estudar a língua, começar a tentar abrir um restaurante nessa área? O que lhe chamou a atenção? O que lhe despertou? Porque eu comia toda semana. Você já era o próprio consumidor, né? Eu me desafiei porque eu trabalhava viajando, na época que eu trabalhava com projetos, eu trabalhava viajando, e eu gostava sempre de experimentar coisas novas. E aí eu comecei a gostar da comida japonesa, e aí eu comecei a consumir isso semanalmente, né? E conhecendo novos pratos, novas comidas, mas eu vi que aqui em Natal era muito limitado. Por isso que quando eu fui pesquisar o que eu poderia trazer de diferente, o que era tradicional, o que era vendido aqui, que era consumido lá, como era a história desses produtos e como você falou, as cores, a ideia, né, os locais, uma história, uma proposta. Porque eu comecei também a fazer umas consultorias na área de inovação, né, que é uma coisa que eu estudei muito a parte de gestão de qualidade, mas a parte de inovação não, né, e é algo que vem há poucos anos, né, principalmente por causa da pandemia. E aí eu comecei a estudar sobre isso, e aí eu vi que os produtos que são vendidos aqui não existem no Japão, né? Quase nada que vende nos restaurantes aqui existe no Japão. É mesmo? É verdade. Interessante isso aí. Quer dizer, nos próprios restaurantes orientais? Isso. As pessoas acham que sashimi é a comida, o que tem mais tradicional, mas na verdade isso não é o tipo de produto que eles comem lá. O que é consumido lá? O consumido lá é o nigiri, que é aquele bolinho de arroz que tem o peixe em cima. Sim, né? sei. É consumido também o rossomaki, que é o enrolado que tem a alga por fora. E o temaki, que as pessoas também acham que é comida de restaurante, é consumido, mas é uma comida que se come em casa, em família. Mas assim, você queria ir para o Japão para conhecer, em loco, você foi, chegou Nesses aí? estudos, né, eu comecei a estudar sobre a cultura, eu vi que era difícil a gente conseguir informações em português, então eu estudava em inglês, espanhol, em vários idiomas, né, e aí eu percebi que eu precisava estudar também o japonês, né. E aí eu comecei a estudar um curso online de japonês, eu comecei a procurar e a pesquisar, vi uma consultora especializada em viagens ao Japão, e aí eu comprei a passagem para o Japão em fevereiro de 2020, para viajar em maio na primavera, que era o período, quando eu estudei, era o período que tem melhor opção para você viajar, onde você consegue ver mais coisas e é mais interessante, porque a primavera é onde florescem as cerejeiras. É sim, a dança das cerejeiras, Isso, exatamente. que é um dos ícones da cultura japonesa. Se você observar em estampas, em muitas coisas, você sempre vai ver peixe, a flor de cerejeira, né? E primavera em japonês se chama haru, né?
que é o mesmo nome que vai no rolinho primavera, que se chama harumaki. Né? Então, assim, é algo que é bem interessante quando você estuda a cultura japonesa. O bacana é que você mostra para as pessoas que não é só o nome da comida que se expõe, você tem todo um significado por trás dessa comida. Mas vamos lá, nós vamos para um rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já já, continuando essa aula de comida japonesa, essa aula de temática com o nosso empreendedor Igor Gugel. Sai daí que a gente volta já já. Se a bateria parou, a Rayobat tem a solução. Ligou, pediu, chegou. A Rayobat vai até você. Aqui você encontra baterias para seu carro, moto, caminhão, barco e no break. Somos revendedor multimarcas. WhatsApp 988 390136. Avenida Nevaldo Rocha, 2908, Lagoa Nova. Antiga Avenida Bernardo Vieira. Olá, hoje eu quero dividir com você uma oportunidade única na cidade de Canguaritama, uma região em amplo desenvolvimento econômico, rica em cultura e turismo. É o loteamento Ecopark. Invista em um lote com parcelas que cabem no seu bolso a partir de R$ 166 mensais. Isso mesmo, a partir de R$ 166 mensais sem juros. Você garante o investimento para o seu futuro. Garanta a segurança de uma moradia com investimento com infraestrutura completa. Tudo pronto para você construir a partir da primeira parcela paga, em localização privilegiada, próximo à BR-101, com acesso direto para o centro da cidade. Garanta o seu lugar no mais completo empreendimento de Canguaritama. Então, você que mora na cidade, você que é filho da terra e quer investir na sua cidade, até mesmo você de outras regiões e quer fazer um ótimo investimento neste ano de 2022, está aí a oportunidade que você precisa. Não perca tempo, entre em contato agora com o time da LL Imóveis pelo 84987190040 e garanta o seu lote. Este também é o WhatsApp. Vou repetir, 84987190040. Loteamento Ecopark em Canguaritama. Conte com toda a credibilidade da LL Imóveis. Fica aí esta dica, aproveita! Chegou em Natal o maior complexo esportivo da cidade. Temos piscina climatizada e salinizada. Contamos com as seguintes modalidades: crossfit, hidroginástica, natação, pilates, fisioterapia, além de barbearia e lojas de serviços. Contamos com profissionais especializados e com os melhores e mais modernos equipamentos. Venha cuidar de sua saúde com a gente. O ANAP Complexo Esportivo, Rua Doutor Orlando de Azevedo, 1979, Capim Macio. WhatsApp 84981827107. Fardamentos, camisetas, calças, batas e bonés é só na CB Bonés. Fardamentos muito rápido e fácil de encontrar. E muito mais produtos para personalizar sua empresa ou evento. É só na CB Bonés. Fardamentos, ligue 2030 2020, venha confirmar. Sua empresa de cara nova, ligue 2030 2020 ou acesse o site www.casadoboné.com.br. Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve. A Doutor iPhone conta com uma variedade e gama de produtos e serviços. Dispomos de acessórios, iPhones novos e seminovos. Somos revenda autorizada JBL. Oferecemos até 3 anos de garantia em nossos serviços. Temos técnicos autorizados Apple. Fazemos nossos reparos em frente ao cliente. Fazemos reparos avançados em placa de iPhones, iPads, MacBooks e toda a linha Apple. Pensou em qualidade, transparência, honestidade? Doutor iPhone tem. Avenida Engenheiro Roberto Freire 5052. Terceiro andar Shopping Viamar, Ponta Negra. Estamos de volta com o empreendedor Igor Gugel, o cara que faz acontecer, ele empreende e manda muito bem. Agora, abrindo em Natal e Nova Parnamirim, um restaurante japonês, um restaurante temático, um restaurante diferente. E eu não vou contar para vocês como é, porque ele é a maior autoridade no assunto, é ele que vai contar para você, telespectador, que está nos assistindo num domingo de manhã, essa comida espetacular para muita gente que gosta. Então, Igor, nós estamos aqui conversando com você e essa história de você, como eu estava falando, cada nome de um prato, de uma comida, na verdade, existe um significado, né? E muita gente não sabe disso, né? Exatamente. Inclusive, nosso cardápio ele é todo escrito em japonês, né?
Então, E aí o cliente chega lá, se ele não sabe japonês, como é que ele faz? sabe porque a escrita japonesa são 4 formas diferentes. Existe as palavras que são escritas de origem japonesa, que é hiragana, origem estrangeira é katakana, kanji são aqueles símbolos bem complexos, com muitos traços que não são uma palavra e sim um significado. E tem o romaji, que utiliza o mesmo alfabeto, as mesmas letras que a gente utiliza. Então, ele está escrito sim em japonês no nosso cardápio e você consegue ler porque é escrita da mesma forma, né? Então o desafio é ir lá, ler o cardápio em japonês, entender o que está pedindo. Exatamente. O nome do item, por exemplo, Rosomaki, tem lá escrito em romaji, que usa o mesmo alfabeto que a gente, Certo. que você consegue ler. Certo. E também tem os símbolos lá, que na forma que eles usam mais corriqueiramente, né? Temos algumas coisas Adaptado. tradicionais e algumas coisas que os brasileiros gostam de consumir, né? Vocês fazem essa adaptação? Não é que adaptação, é porque assim, quando os americanos chegam no Japão, Sei. e aí eles levam essa comida, né, trazem de lá do Oriente para o Ocidente e eles incrementam com cream cheese, com fritura, com tudo isso que não existe lá. Então, o cardápio que a gente consome aqui no Brasil, com cream cheese, com fritura, essas coisas, você não encontra no Japão. Né? Você vai encontrar nos restaurantes mais modernos, que óbvio que o país se modernizou, ele também vende esse tipo de Tem produto. a entrada né? de turista grande também, né? Exatamente. E ele tem que se adaptar. E também o sushi laranja que a gente come hoje, o salmão laranja que a gente come hoje, foi influência dos noruegueses. Não sabia disso. Porque lá eles não tinham tecnologia, eles viviam na Idade da Pedra, então eles conservavam no arroz que fermentava, né? O arroz virava vinagre e fermentava, então a comida era fermentada. E aí você se adaptou isso muito facilmente, né? Foi buscar essas informações no Japão, no caso. Eu comprei a passagem para ir para o Japão, né? Estudando, comecei a fazer o curso de japonês, né? O idioma, pela necessidade, e aí como veio a ideia do restaurante temático, eu disse, eu tenho que ir até lá para conhecer. Como é que eu vou reproduzir sem conhecer, né? Como é que eu vou vender para o meu cliente algo que eu não conheço? Mas aí eu comprei a passagem em fevereiro de 2020, né? E o restaurante já estava reformado, a parte de cozinha, e eu ia começar a parte, né, de decoração, essas coisas, né? Quando veio março, veio a pandemia e eu não consegui ir. E aí quando foi em abril, né, no mês de abril, De 2020? de 2020, quando a gente percebeu que não ia mais. Eu, na verdade, fui fazer um projeto na área de saúde, na área do Covid, e descobri que em outras pandemias que houveram no mundo demoraram muito tempo. E aí eu percebi que eu ia ficar esperando e não ia acontecer isso esses 15 dias. Então, em abril eu selecionei um sushi man e em maio a gente iniciou as operações, em maio de 2020. No meio da pandemia, no centro da pandemia, né? No meio da pandemia, exatamente. Muita gente fechando e você abrindo. Muita gente fechando, né? E muita gente se reinventando. Tiveram vários restaurantes aqui em Natal, inclusive eu participei de live, onde donos de restaurantes disseram que estavam tendo um faturamento muito maior, uma experiência muito melhor fazendo cursos online, mandando kits para a casa dos clientes, para os clientes cozinharem em casa junto com o chefe, né? E aí muitos restaurantes se reinventaram na pandemia, né? Esse é o estado líquido que eu faço, é o que eu falo. Importante você perceber que não é o grande que ganha do pequeno, é o mais rápido que ganha do mais lento sempre. A adaptação, a facilidade com que você se reinventa, a facilidade com que você enxerga o que pouca gente enxerga. Não é que ninguém enxerga, porque todo mundo enxerga alguma coisa. É aprender a enxergar o novo que ainda muita gente não viu, né? Exatamente. E quando esse seu restaurante que você fala temático, geralmente tem uma decoração diferente. O que é que você oferece de diferente nesse restaurante quando você abriu? Porque já muitas pessoas me ligaram, inclusive um amigo, Jorge Nicasso, que foi entrevistado aqui, ele disse, José, esse restaurante é muito bacana. O que é que você faz diferente lá? Quando o cliente chega, como é que é recebido? A primeira coisa que é engraçada, os clientes não entendem, é que os clientes às vezes acham esquisito não encontrarem facilmente na rua. Porque como a gente está reproduzindo um templo que está no interior do Japão, numa montanha, num lugar tranquilo, então a gente escolheu uma rua tranquila, né, de baixo movimento, arborizada, e uma fachada discreta, justamente para você ter mais privacidade e tranquilidade. Então, quando você entra, você é recebido pelos nossos monges, né, a gente chama assim, nossos funcionários, e aí você é recebido... Eles são vestidos de monge Eles também? utilizam um uniforme que é a reprodução do que os monges usam nesse templo no Japão. Maravilha. Então, você é recebido em uma palavra em japonês, Qual que é é? irashaimase, que é seja bem-vindo. Irashaimase. Irashaimase.
que é seja bem-vindo em japonês. Então você é recebido irashamase, konbanwa, que é boa noite. E aí você participa de um tour onde você conhece toda a história do amuleto, alguns elementos da cultura, algumas coisas engraçadas, como por exemplo o número 4, que é algo bem interessante. O que é? O que é interessante? Que quando a China foi para o Japão, né, trazer o idioma, a escrita, né, já que eles viviam em Idade da Pedra, eles só sabiam contar até 10, e aí formou o idioma, o número 4 tem o mesmo som, é o homófono do kanji de morte. E como o japonês é muito supersticioso, tudo é muito voltado para a perseverança, né, para a determinação, eles evitam usar e falar. Inclusive é comum você chegar num prédio e não existir o quarto andar, né? Não existia... É do terceiro para o quinto. Do terceiro para o quinto, para evitar mesmo usar. Sendo do quarto. Exatamente. Fisicamente ele existe, ele só não existe o número. Tanto que eles trocam a pronúncia para ion, né? Usam uma outra pronúncia quando necessário usar realmente o número 4, né? O simbolismo é o mesmo, né? A pronúncia... Exato. Eles mudam a pronúncia para não pronunciar, porque a questão não é o número 4, é a pronúncia que se usa, que é shi, né? Interessante. Então aí o cliente vai, passa lá dentro, faz um tour e depois é que ele vai escolher a comida. Isso, ele faz um tour, ele vai conhecer, a gente explica como é a nossa estrutura e como é lá no templo. Ele faz o ritual da purificação na fonte e aí ele termina o tour e aí ele escolhe um dos dois ambientes que a gente tem, né? O espaço aberto e o espaço fechado. Caramba, é um negócio bacana mesmo, bacana de conhecer, né? Diferente, né? Exato. Como você prometeu, é uma proposta inovadora e diferente, né? Qual é o nome do restaurante? Daruma-ji. Daruma-ji. Isso. E qual é o Instagram deles? É Daruma-ji_restaurante. Daruma-ji_restaurante. Qual o telefone de contato do WhatsApp? O telefone é 99425-8081. Igor, nesse mundo empreendedor, nesse mundo do empreendedorismo, de inovar sempre, de estar se reciclando, se reinventando, o que é que você hoje, quando você para e diz assim, cara, eu consegui montar um restaurante parecido com o que eu queria, com o que eu sonhava, o que é que passa na sua cabeça isso? Eu ainda estou nesse processo. A primeira coisa foi o tatame, né? O salão do templo, que a gente chama assim, que é o salão fechado, né, climatizado, que ele é com um tatame japonês, né, o produto original, para ter essa experiência maior. Então, esse foi uma das coisas que eu fiquei muito feliz, porque muitas pessoas, aquelas pessoas que não conseguem ver inovação, né? Muitas pessoas diziam que isso não ia dar certo. E hoje, as pessoas só querem ir para o tatame, justamente por ser diferente, por ser uma experiência. E fica, né? Sentado no tatame, no chão, Fica sentado no tatame, sentado nas cadeirinhas, nas almofadas. As almofadas. Isso aqui é bacana, né? Que dá experiência diferente. Caramba, fiquei muito feliz por conhecer a sua história, por conhecer essa história. Realmente é muito interessante o seu restaurante. E nessa Câmara do Mando Bem, eu queria que você deixasse agora a mensagem para quem está nos assistindo sobre o seu restaurante, sobre como é interessante você se envolver com a nova cultura. Eu gostaria de convidar todos para irem conhecer o Daruma-ji, né? Um restaurante que realmente traz afeto, traz carinho, os clientes realmente percebem, né, esse sentimento de atenção e de cuidado. A gente tem esse cuidado de ensinar a usar o hashi, né, a forma correta de se comer os alimentos, a gente explica sobre os alimentos, sobre as bebidas que acompanham. Então, a gente realmente busca fazer algo diferente, algo inovador, de trazer produtos tradicionais, né, como o dorayaki, que é um doce de feijão muito tradicional no Japão. Então, a gente busca sempre trazer produtos de qualidade, né, atendimento de qualidade, e a gente está tentando fazer um pouco diferente, né, trazer a experiência, né, japonesa. Igor Gugel, como ele prometeu, é realmente um grande empreendedor. Quer ter uma aula? Lá não é uma experiência gastronômica, é uma aula temática que você sai de lá deslumbrado. Isso é o que ele está nos mostrando aqui. É isso. Manda Bem, empreendedorismo puro, de gente que sabe inovar e acontecer. Manda Bem vai ficando por aqui, mas eu te aguardo domingo, novamente, 8h30 da manhã, aqui na TV Tropical Record TV. Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento: Rayobat Baterias Automotivas. Ligou, pediu, chegou. Loteamento Ecopark. Vendas exclusivas LL Imóveis. A sua imobiliária. Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve. Telefone WhatsApp
3219-3452. Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp 98730-2020. casadoboné.com.br. OneUp Complexo Esportivo, Rua Doutor Orlando de Azevedo, 1979. WhatsApp 981827107.